Olá pessoal, me chamo Júnior e estou aqui para mais um estudo fundamentalista. Faço parte da Equipe Trader. A Equipe Trader é uma escola de traders, pessoas que operam no mercado através da análise gráfica no curto prazo. E agora passou também a ser uma escola de investidores com análise fundamentalista. A Equipe Trader está no mercado desde 2008, já distribuiu mais de 30 mil DVDs, mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. É bem legal, pessoal. Uma das melhores escolas de trader do Brasil aí no mercado. O professor Osnei, super conhecido. Todo dia às 17h30 ele dá uma aula fazendo estudos de alguns papéis no encontro diário. Por sua vez, a HR Investimento é a patrocinadora da Equipe Trader. O Hamilton Ribas, que é sócio também da Equipe Trader, constituiu a HR Investimento e ele atua como agente autônomo credenciado pela Bolsa de Valores. Qual é a função dele? Qual é a função da HR Investimento? Prestar assessoria para você que quer operar na bolsa. Poxa, eu estou sem home broker, não sei como operar, quero ter uma corretora, tenho dúvidas sobre algumas questões tributárias, algumas questões operacionais. Então a HR Investimentos está aí para assessorar. Se você precisar da assessoria dessa galera, basta abrir a sua conta aqui nesta opção, abra a sua conta, que o pessoal entra em contato com você para auxiliá-lo, ok? Venha fazer parte da nossa equipe, tenho certeza que você vai gostar bastante. O que esse material se propõe a fazer é aquilo que ele não se propõe a fazer. A gente aqui se encontra para estudar. Nós vamos estudar as demonstrações financeiras de uma determinada empresa e avaliar os principais indicadores com qual objetivo? O objetivo principal, separar o joio do trigo. Nós queremos ver empresas boas e empresas ruins. As ruins a gente foge e as boas a gente pode procurar um momento para tentar investir e ganhar alguma coisa. O que isso aqui não é? Não é uma recomendação de investimento compra ou venda e não é uma análise completa e definitiva, porque é uma análise definitiva, teria que passar pelos aspectos da economia, descer para os aspectos do setor, da empresa como um todo e, por fim, da situação econômico-financeira dela. Por que a gente já estuda a situação econômica-financeira dela primeiro e somente ela, Júnior? Porque se isso aqui for ruim, eu não vou me preocupar com o resto, entendeu? A própria empresa não está bem, para que eu vou estudar daí outros dados da empresa, para que eu vou estudar o setor e a economia como um todo? Então é uma coisa que eu faço para já eliminar e poupar um pouco de trabalho. Ah, gostei da empresa? Beleza. Como é que estão as perspectivas de longo prazo aqui na economia? Como é que estão as perspectivas do setor que essa empresa está inserida? Como é que ela está em termos de outros aspectos, de governança qualitativa e tudo mais? Aí se ela também, essas outras variáveis também forem ok, eu fico extremamente tranquilo para poder botar essa empresa no radar e aí eventualmente tornar-me sócio dela, ok? Lembrando que isso é uma opinião individual aqui desse vos amigo que vos fala, querendo compartilhar um pouco da experiência de atuação no mercado acionário. Nossa proposta aqui na Equipe Trader é ser uma escola, ok? Então nós queremos ensinar você a pescar e não simplesmente dar o peixe, por isso que nós não fazemos recomendação. A gente acredita que pessoas bem formadas no mercado vão ganhar dinheiro. O tempo médio de vida de alguém no mercado acionário é de 4 meses. Por quê? Porque a pessoa entra, não sabe operar, perde dinheiro e vai embora. E isso é ruim para o mercado e é ruim para a pessoa. Se você entra no mercado consciente, sabendo o que fazer, você vem para o mercado, ganha dinheiro, fica no mercado e o mercado se desenvolve. Então, isso daqui tem a finalidade educativa para desenvolver o mercado acionário brasileiro. Okay? Essa é a proposta da Equipe Trader. E o que nós escolhemos hoje? Opa! Quer fazer sozinho? Quer aprender? Tem aqui, pessoal, o material que a gente está elaborando, módulo 1 e módulo 2, que fala sobre conceitos e indicadores. Você já pode mandar o seu e-mail aqui para atendimento@equipetrader.com.br, que a gente já vai reservar o material para você. Logo, logo estaremos lançando para quem quer aprender a fazer, para quem quer entender da onde nasceu a análise fundamentalista e para quem quer fazer sozinho, para quem quer fazer seu próprio indicador, olhar alguma empresa especificamente. Está aqui uma maneira de a gente continuar com o nosso trabalho educativo. Agora sim, vamos falar da Natura, um trabalho bem bacana, com base nos números publicados até o primeiro trimestre de 2013. Foi bem legal, pessoal, bem legal mesmo. Impressionante os números que eu vi aqui dessa empresa, creio que vocês vão gostar bastante. Rapidamente, vamos ser bem produtivos neste material. Ativos crescendo velozmente e de forma consistente, muito forte. Teve aqui apenas um período pequeno que deu uma
estabilizada e uma reduzida efetivamente. Aqui também tivemos uma pequena. A gente observa essas pequenas movimentações, porque nós estamos analisando gráficos que são composição de 3 meses. Isso aqui não é um gráfico diário, nem de 1 minuto, nem de 15, nem de hora, nem de semana, nem de mês. São 3 meses. Cada barra dessa equivale a 1 mês, 3 meses de trabalho e geração de receita da empresa. Então, é significativo quando em 3 meses acontece algum movimento ou não acontece movimento, porque houve 3 meses para esse movimento acontecer ou para não acontecer. Chama atenção esse período da mesma forma que chama atenção este período aqui. Olha só o salto em 3 meses que a empresa dá, né? Se você 4 bilhões 127 para 4 bilhões 877, é um crescimento aqui de mais de 650 milhões em ativos. A empresa, 650 milhões não é fácil você crescer. Pode olhar a curva anterior, que foi o maior salto que ela teve aí. E continua com o crescimento, que é o bacana da empresa. Não é à toa que ela é super querida no mercado, super cotada, super avaliada, super observada, comentada. A mulherada adora a Natura. Nós estamos falando daquela empresa que vende cosméticos. Talvez aí alguns não saibam, mas a Natura é famosa por vender cosméticos através de revendedoras. Ela não tem lojas próprias. Na verdade tem lojas conceitos mais para divulgar a marca do que para vender efetivamente. O conceito delas são as consultoras. Aqui uma comparação do ativo circulante com o passivo circulante e vem bacana. A gente olha aqui que o ativo circulante é superior ao passivo circulante consistentemente, não tem problema de aperto no fluxo de caixa, boa gestão da estrutura de capital da empresa, boa gestão dos aspectos financeiros. Chama a sua atenção, como eu sempre olho aqui, já que estamos falando de trimestre, são 3 meses, uma estabilização aqui no ativo circulante, mas a continuidade do crescimento do passivo circulante, entendeu? O passivo circulante continuou crescendo e o ativo deu uma estagnada, aproximando as duas linhas. Já aconteceu no passado, voltou a equilibrar, acontecendo de novo. Acredito que ela tem histórico para não levantar preocupações quanto a isso. Caixa, última posição aqui do dia 31/3 de 2013. 1 bi 229 em caixa, tinha 1 bi 144, subiu o caixa dela. Ter dinheiro em caixa é extremamente saudável, muito saudável, e ainda mais quando você também tem dinheiro aplicado. Veja que em 31/3 de 2013 ainda tem 360 milhões aplicado aqui, aplicações financeiras. Caiu, percebe uma queda aqui, mas está ainda numa posição extremamente confortável em termos de caixa. 300 milhões aqui, com mais 1 bilhão e 229 aqui, mais de 1 bilhão e meio de recursos à disposição para honrar aí os compromissos de curto prazo, e parece que é mais que suficiente, tendo em vista a liquidez corrente dela. Então, para cada dívida que ela tem 1,20 em reais próprio, tem 20% aí a mais do que tem de exigência. Então tá, como eu disse, uma posição de caixa confortável, boa gestão financeira, boa gestão da estrutura de capital aí, bem bacana. Empresas vêm com os números excelentes, né? Não é à toa que o mercado gosta. O mercado não fica... ele não é bobo, né? Às vezes ele coloca uma coisa insana, comete alguns erros insanos, mas bobo ele não é. Dívida de curto prazo, dívida de longo prazo, a empresa vem crescendo em ativo, é natural que também cresça as suas dívidas, que isso é parte do financiamento do crescimento dela. Terminou aí 31/3 de 2013 com 1 bi e 648 na dívida de longo prazo, ok? E aí cerca de mais 1 bi na dívida de curto prazo. Dívida de curto prazo aparentemente sob gestão, disponibilidade de 1 bilhão aqui, a gente vê, perdão, dívida líquida de 1 bilhão, a gente tem disponibilidade aí que amortiza esse espaço aqui, o dinheiro que ela tem em caixa, aparentemente super tranquilo, tem financiado o crescimento da empresa, nada que chame muita atenção. No que pese que a gente olha 2 bilhões e 100 aqui contra um patrimônio de 870 milhões, que é o que a gente está olhando aqui, pessoal, ó. A gente vê que a dívida está 3 vezes maior do que o patrimônio dos sócios. Aqui, Júnior, eu já assisti algum vídeo seu e você falou que patrimônio quando oscila muito assim não é legal.
e parece que está caindo aqui. Se você olhar, os valores parece que estão estáveis ou caindo, a empresa não está mais crescendo. Realmente, disse isso em vários estudos, em vários comentários, várias empresas, que me deixava desconfortável e também me deixa olhar isso aqui, me deixa desconfortável. Eu vejo que em termos de capital e riqueza, os sócios não estão ficando com uma empresa maior para eles. A empresa cresce, 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 mas o pedaço deles da empresa vem diminuindo. Veja aqui, 870 milhões foi menor do que 30 de 9 de 2009. Olha só, a empresa hoje está em 870 milhões de patrimônio líquido, ela está menor do que ela estava há quantos anos atrás? Praticamente 4 anos atrás, quase 3 anos e meio atrás. Então, os sócios hoje têm, em forma de patrimônio na empresa, aquele pedaço da empresa dele é o mesmo que 4 anos e meio atrás. E por que, Júnior? Falei, ok, gastei um pouco de neurônio aqui, de entendimento, para poder entender isso, e logo vocês vou poder explicar. O que acontece? Como ela é forte geradora de caixa, ela gera muito caixa, ela gera muito lucro, a empresa tem optado por distribuir esse lucro. Então ela vem e distribui aquilo que gerou, ela vem e distribui, ela vem e distribui, ela vem e distribui, ela vem e distribui. Ah, mas ela podia reinvestir, Júnior? Poderia sim reinvestir. Só que como ela tem uma margem muito boa, como ela tem muita gordura, como ela tem uma rentabilidade muito alta, é melhor ela usar capital de terceiro para investir. Aí ela capta dinheiro, como a gente já olhou ali, 2,5 bilhões captado, capta dinheiro no curto e no longo prazo e faz a operação, ela ganha para si e ainda remunera o capital do terceiro. Então ela tem precisado de pouco capital próprio para fazer a operação rodar. A geração de caixa tão forte nela justifica com que os sócios, os donos, pensem de uma forma diferente. Não tem o problema de me financiar para fazer isso acontecer, porque é menos dinheiro meu alocado e uma rentabilidade de ROI e ROIC que você vai ver que é altíssima. Pouco capital investido e muito dinheiro no bolso. Então faz sentido sim. Aqui é uma empresa que tem uma característica muito peculiar pela sua alta capacidade de gerar resultado. Então por isso que o patrimônio dela oscila, porque ela distribui muito lucro, distribui boa parte do lucro, não está reinvestido esse lucro, não está fazendo reinvestimentos, e como são de valores altos, estamos falando de 1 bilhão e 300, uma queda aqui para 870 milhões, e eu costumo falar nos estudos, o cara ficou mais pobre, 870 milhões, mas não tem problema, porque neste caso aqui, nós vamos ver, o faturamento e a receita que ela vai deixar na mão vai compensar. Beleza? Espero ter explicado e justificado aí essa opinião, esse ponto de vista, e eu continuo gostando de empresas que crescem em patrimônio líquido sim, dependendo do contexto. Neste caso, fico tranquilo e até muito feliz em ver esse resultado. Cotação dos últimos períodos dela, sempre a cada 3 meses também, para quê? Para ver a relação, como é que ela estava em cada trimestre, de acordo com a sua... Isso aqui não é mensal, nem semanal, nem diário, é trimestral. Uma cotação que eu pego no último dia do trimestre só para ver o comportamento da empresa naquele dia, naquele mesmo momento em que ela publicou a informação ou que ela fechou o período, né? E ver o comportamento dela, se tem alguma relação. Então eu vejo uma empresa que cresceu, voltou a cair um pouquinho nesse período e depois voltou a crescer consistentemente aqui, okay? Ela se desenvolveu muito bem aqui, caiu por um período novamente e voltou a crescer aí depois de 2011, tá vendo? Esse período aqui de 2011 é um período de crescimento consistente aqui, ó, de valor na cotação. Crescimento consistente de quê, Júnior? Valor na cotação, ok? Fácil de ver, tranquilo. E agora o mercado deu um sinalzinho de que, opa, aqui não está legal e corrigiu. Está corrigindo. Então vamos fazer um estudo aqui só para a gente ver. Corrigiu aqui e corrigiu aqui. Até agora nós não estudamos nada que justificasse essa correção aqui no passado. Até agora, né? E eu acredito que nós não vamos achar essa correção aqui. Essa daqui a gente já tem um motivo, porque eu já estudei e já vi que há uma redução do lucro neste mesmo período e o mercado está penalizando ela por lucro.
Além do mais, a própria bolsa, como um todo brasileiro, está num período de baixa, 40 e tantos mil pontos aí, um período depressivo. Então essa correção aqui tem duas forças, a própria da empresa e a do mercado como um todo. Pelo fato dela ter uma oscilação no patrimônio, o valor patrimonial por ação começa também a oscilar. O patrimônio diminui, o valor patrimonial cai, o patrimônio aumenta e assim sucessivamente. E aqui está uma das coisas que, poxa, se você fosse perguntar, Júnior, na critério de análise, ela está cara ou barata? Gente, extremamente cara. Pelo valor patrimonial, essa empresa deveria custar apenas, essa ação, essa cotação deveria ser de R$2. R$2,02, esse número aqui, ó. R$2,02, vou botar aí em vermelho. Vejam, esse é o valor patrimonial dela. Você pegar o patrimônio e dividir por sócios, é isso que vai sobrar para você, R$2. Quanto que o mercado está dizendo que ela está valendo R$49 enquanto empresa. Por quê? Porque a avaliação daí deixa de ser patrimonial e passa a ser pelos múltiplos. O que é avaliação pelos múltiplos? Aquilo que ela gera de caixa, que vai vir o fluxo futuro, quanto eu ganho hoje em cima daquele fluxo futuro. É isso que está valorizando a empresa. Receita trimestral dela. Chamo a atenção aqui para uma receita trimestral especificamente, que foi a de 2011 e 2012. Perdão, é isso mesmo. A linha de raciocínio está correta. Vejam uma situação bem bacana que a gente encontrou também parecida, mas não igual, na Ambev, quando a gente estudou. O mês de dezembro, mês de Natal, mês de férias, 13º, é o melhor mês e fecha o melhor trimestre para essas empresas. Consequentemente, no período seguinte, ela tem uma queda bruta do resultado, que é o mês de janeiro, aí, o primeiro trimestre, carnaval e tudo mais. Então é normal um crescimento com queda, um crescimento com queda. Cresce, cai, cresce, cai, cresce, cai, cresce, cai. Então ela vem há anos fazendo isso, pessoal. Isso passa confiança para o investidor. Há anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos com crescimento consistente, trimestralmente, nos seus resultados. Então, sempre vem. E aí, onde a gente pode dar uma olhar para poder ver se as coisas estão ainda em linha ou não? Se você olhar trimestre contra trimestre, trimestre contra trimestre, maior, este contra este, maior, este contra este, maior. Para quê? Para identificar o trimestre de 2012 e o trimestre de 2013. Continua na mesma referência. Então, se ela continuar seguindo a lógica dessa, as próximas barras aqui deverão ser maiores, maiores e um pouquinho maior. E ela continuar com a sua história de crescimento. Então, não assusta ver isso. O que preocupa é quando você analisa isso. Vamos analisar? Não é que preocupa, né, Júnior? Não precisa botar tanta pressão assim na história. Não é que preocupa. O que chama a atenção é apenas a curva que fica um pouquinho mais desacelerada. Aqui está muito, os crescimentos vinham consistentes e aqui ele já começou a dar um sinal de estabilização. Nada cresce para sempre, né, pessoal? A empresa cresce, desenvolve. O mercado não é eterno, o mercado exaure, concorrente aperta, então você cresce, 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 e no momento você estabiliza. E você vai se reinventando para continuar crescendo, para continuar expandindo, mas é mais lento depois de um determinado tamanho, depois de uma determinada estrutura que você tem. Então é natural isso também, pessoal. É natural. Nas melhores empresas é natural. Então não tem como fugir. Preocupa? Não preocupa. Feliz? Pra caramba. Olha só que empresa geradora de receita na casa de, chama a atenção, né? 6 bilhões de reais. Ano acumulado. Então, é uma coisa muito forte. Ela tem 5 bi de tamanho, que a gente olhou? Foi. Ela gera 6 de receita. Então, ela gera... o tamanho dela em si, todo ano entra para dentro em cash. É muita geração de receita. E com uma margem muito bacana. As despesas daí. Nós temos as despesas com vendas na casa de 2 bilhões e 300 e as despesas gerais aí na casa de quase 1 bilhão, ok? Com um crescimento também consistente, acompanhando.
Aqui temos uns solavancos, né? Opa, aconteceu alguma coisa estranha aqui neste período. Da mesma forma que aconteceu alguma coisa estranha neste período aqui, que é uma despesa que não teria por que ter soluços, né? Não teria ser. Da mesma forma administrativa, a Geraisano também, neste período aqui, apresentou um comportamento meio errático, estranho, mas depois você vê a normalidade aí reinando novamente na empresa. Sinal de boa gestão, bons controles. EBIT ano, vai acompanhando o processo de forma tranquila. Mostra apenas que a receita já deu uma estabilizada e o EBIT, por sua vez, deu uma pequena queda aqui. Pequena, mas por 3 trimestres seguidos. Da mesma forma que fez isso aqui atrás, por 3 trimestres seguidos. Não tinha visto isso aqui anteriormente, apenas em 2 momentos. O que aconteceu depois disso? Ela cresceu. O que a gente torce para acontecer depois disso? Que ela cresça. Então, chama atenção? Chama. Preocupa? Ainda não. Lembra da correção da cotação que nós comentamos? Um pouco está influenciada por esses resultados aqui. Financeiro. Usa capital de terceiros para financiar o seu negócio? Usa. Então, tem que pagar por esse capital de terceiro. Está usando mais? Tá. A dívida está crescendo? Tá. Patrimônio líquido estável ou reduzindo? Então, ela paga o capital de terceiro. Tem tido despesa nas casas de 116 milhões aí, no último trimestre publicado, para honrar com seus compromissos. Preocupa? Não. Valor extremamente baixo. Aí você tem um valor aplicado em cash, em aplicações financeiras, mas também tem um empréstimo e paga um certo juro, você ganha de um lado, tem que pagar de outro, no final 116 milhões perto para 6 bi de faturamento, não chega a ser preocupante, super tranquilo. Lucro ou prejuízo daí anualizado, a receita manteve-se estável, os custos deram uma subida um pouco maior do que a receita, consequentemente o lucro patina. E aí, vamos olhar o histórico dela. Lucro cresce rápido, estabiliza. Lembra que a receita é mais consistente, ela continua. Lucro cresce, estabiliza, cresce. É a primeira vez na história da Natura em que o lucro cai. Isso aqui é que está chamando a atenção dos investidores. Não é só a bolsa estar caindo, o lucro caiu. O lucro caiu por quê? Os aumentos de custos delas aumentaram. Por que a Júnior está falando isso que é custo? Porque nós olhamos que a receita teve pelo menos estável. A receita aumentou e teve estável. Se a receita aumentou e teve estável, é porque as variáveis internas da empresa estão contribuindo contra. Elas é que estão derrubando a empresa. Então, pessoal, eu estava falando sobre a questão da queda do lucro dela por fatores internos. Eu tive que dar um break aqui no vídeo, eu tive que dar uma quebra, parei. Por quê? Aqui no escritório, a gente está num andar alto. Então, alguns sons que vêm da rua acabam entrando. E tava um barulho aqui de uma máquina cortadora muito forte e estava atrapalhando a minha concentração e estava sendo gravado junto comigo. Então, eu tive que parar um pouco o vídeo, esperar o pessoal terminar o trabalho lá fora, para poder dar continuidade. Aqui não tem um isolamento acústico, é um escritório, né? Um escritório como qualquer escritório financeiro aí, e a gente prepara as aulas dentro da nossa sala um pouco mais reservada, mas ela não é a prova de som. Então, às vezes você escuta um telefone de um colega que está no escritório, às vezes você escuta um barulho vindo da rua, por causa que a nossa janela também dá de frente para a rua, para uma avenida bastante movimentada aqui no centro de Londrina. Para quem não sabe, nós estamos aqui em Londrina, no centro de Londrina, e acaba atrapalhando um pouquinho. Então, peço desculpas para vocês aí por essa quebra na linha de pensamento, por essa interrupção no vídeo, e explicar o motivo, que foi por conta desse fator externo aí. Vou tentar retomar aqui, que eu lembro que nós estávamos observando um fator interessante na Natura, né? Uma empresa bárbara, bem bacana, mostrando números gigantescos, números assim legais de se encontrar numa empresa brasileira, só que apresentou uma redução de lucro no período. Veja, ela está longe de dar prejuízo. Nós estamos falando de um lucro de 834 milhões. E estamos reclamando? Não estamos reclamando que ela deu um lucro de 800. Estamos procurando entender por que quando você faz uma visão anualizada do lucro, que é pegar sempre os últimos 4 trimestres delas e somar, porque isso vai dando ano, é como se fosse fechamento de ano a cada trimestre, o lucro dela
pela primeira vez caiu. Então, eu acredito que isso daqui é o maior potencializador da atual queda do papel que nós vimos naquele outro slide. Naquele outro slide nós vimos que a cotação caiu. Então, eu acredito que isso aqui, além do fato da própria bolsa estar em queda. Menos lucro, perspectiva de menos dividendo, perspectiva de menos rentabilidade, um ajuste no preço. Como o preço já está extremamente puxado, salgado via análise patrimonial, nós já vimos também, está muito mais caro do que o patrimônio da empresa, então qualquer pequeno ajuste que se faça, algum tipo de desconforto, gera um impacto grande na cotação. Então é uma coisa a observar. Júnior, o que você acha disso? Bom, a gente tem que pagar para ver, ou esperar para ver. Pode pagar para ver, ou esperar para ver. Esperar para ver, daqui a pouco ela está publicando o segundo trimestre. É provável que esse ano de 2013 não seja tão bom quanto os anos anteriores dela. Por exemplo, ano passado foi interessantíssimo de forma analisada para ela. Vejam que ano interessante, um salto muito forte e depois uma consistência bem bacana aí nos últimos 4 trimestres aí. Bem legal mesmo. Mas agora deu essa escapada. Vamos aguardar para ver qual será a publicação do próximo trimestre e ver a retomada disso. Torço pela Natura, gosto de ver uma empresa com um desempenho tão bacana assim. Fico feliz quando vejo o mercado brasileiro com empresas assim de nível altíssimo, né? Olha que o investidor não tem o que reclamar, né? O LPA da empresa, muito bacana, sai de 1,70 e vai a 2,07. Dobra praticamente o lucro por ação da empresa. Um negócio sensacional. Pelo fato que nós acabamos de ver, dessa queda aí nos últimos trimestres, o lucro deu uma... Algo fim do mundo? Não, pode ter sido um pequeno ajuste. Faz parte dar alguns passos para trás para podermos dar vários para frente. Não tem um ditado que fala assim, dá um passo para trás para dar 2 adiante. É natural. Ela cresceu durante muito tempo, muitos anos, de forma consistente, sem dar uma escorregadela. Acontecer isso agora é motivo para jogar a empresa no paredão? Não, eu acho que faz parte do processo natural. Acho que é até mais natural você ter esses recuos e voltar ao crescimento do que você crescer por tanto tempo tão bem. Parece até uma máquina, um robô funcionando. Então, não me assusta. Aparentemente é um processo natural da empresa, no mercado. Não me assusta mesmo. Acho que ela comprou a empresa no exterior, está com uma boa estratégia. Acho que acaba sendo uma oportunidade aí para quem quiser se aproximar da empresa. O P sobre L já tem uma variação muito forte com relação ao preço, como a cotação caiu em dado momento que a gente já olhou, o P sobre L também. E agora esse mesmo ajuste aí do P sobre L, sobre o preço sobre o valor do lucro nos últimos 2 trimestres, derrubando para 25. Mas veja que não é nada assim, muito... A queda aqui não é muito significativa. Veja, 25 e pouquinho ainda se fôssemos aqui análise gráfica, falar assim, ainda nem está em suporte, vamos dizer assim, né? Se fosse na análise gráfica. Então são 25 anos aqui para um retorno via lucro através do preço. Por isso que o preço está salgado. O mercado está apostando demais nessa empresa. Muito mesmo. Ele aposta que ela vai continuar crescendo, que ela vai ser consistente. E assim, sempre estimou ela muito bem. Sempre 11 vezes mais, 12 vezes o lucro em anos, né? 11 anos, 12 anos, 24 aqui no passado, agora 28 e 25. Salgadíssimo, preço extremamente elevado. Se você olhar pelos critérios de análise fundamentalista, o que a gente procura? Uma empresa boa e barata. Boa ela é, barata ela não está. Mas está num preço justo? Difícil dizer se é o preço justo. Eu acho que o mercado está ainda supervalorizando ela um pouco, porque 25 anos é muito tempo, mesmo para uma empresa excepcional, é muito tempo. Então eu acho que ela está assim cara, da mesma forma que quando eu falei isso da Ambev, alguns amigos falaram,
Ah, poxa, mas depois o lucro aumenta e passa a ser barato. É verdade. Ela hoje está cara, se ela continuar crescendo, o hoje caro vira justo, mais rápido, e de justo passa a ser barato conforme ela vai crescendo. Então está num preço justo para caro para mim, mas isso não significa que seja uma opção, não significa que não seja uma boa opção. Por que é uma boa opção? Porque o mercado em que ela está inserida é um mercado que cresce absurdamente, o mercado de cosmético, o mercado da beleza. Brasil é o terceiro maior mercado nesse segmento. Então, estou confortável com a empresa, gosto do que vejo, não tenho restrições não, pessoal. Estou falando aqui, tem restrição? Não, não tenho não. Juros sobre ativos já esteve melhor, ela já foi mais lucrativa sobre os ativos dela, ela gerou mais receita com os mesmos ativos e ela vem perdendo isso já há mais tempo, hein? Esse é um indicador interessante. O tamanho dela aumenta e a receita é gerada, só que o tamanho dela versus a receita gerada vem caindo, hoje já está em 1,12. O que é isso? É uma espécie de eficiência, ela tem ativo, ela faz esse ativo se transformar em receita. Ela já pegou esse ativo 1,5 a receita dela, já teve 1,8 no passado, e agora está 1,12. Nunca esteve, vamos falar nunca aqui, desde o tempo que ela abriu capital, aqui depois de 2006, né, quando foi o ápice aqui, tão baixo este patamar de giro de ativo. Isso é um sinal, Júnior, é problemaço? Não, mas tem que ficar esperto, porque se isso continua, significa que ela está perdendo aquela força, aquela característica inicial dela. Ah, eu tenho patrimônio líquido pequeno porque eu tenho bastante capital de terceiros alocado, eu rentabilizo, pago o terceiro, remunero meu capital. Só que quando você está girando menos ativo, sua receita frente ao ativo está ficando menor. Então, o capital de terceiro deve estar aumentando. É um pouco, as ligações não são tão claras, mas os indicadores estão aqui para nos ajudar, nos facilitar em entender. O retorno sobre o capital investido. Lembra que eu comentei lá atrás, na primeira parte, que falei, olha, dá retornos absurdos. É por isso que vale a pena investir na empresa, né? Com retornos altíssimos desse aqui, é brincadeira. Casos acima de 38, pode cair muito, que ainda assim estará extremamente atraente em termos de retorno. Isso vale para o ROI também, que é o retorno sobre o patrimônio. Uma coisa muito legal, muito bacana de se ver. Eu não tinha visto números iguais a esses até então. Não tinha visto nada parecido com isso. Que é uma maneira da empresa conseguir capital, conseguir investidor, conseguir valorização dos seus papéis. Esse retorno sobre o patrimônio líquido aqui, que é pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido, mostra números muito grandes, muito fortes. Tem espaço aqui para se tornar, assim, é muito longe do que a gente está acostumado a ver. Uma capacidade de geração de receita e de lucro muito forte, com pouco capital próprio. Inteligência aqui, tem muita inteligência de estrutura de capital, tem muita inteligência financeira aqui por quem está gerindo a empresa. E ainda assim uma generosidade que faz parte dessa inteligência que eu estou comentando com os acionistas, né? Um yield bem alto, ok? Não paga a inflação, não remunera a inflação, mas é positivo, é um yield que é acima de 3, aí nunca teve abaixo de 3, acumulado ao ano, na posição do último ano, super atraente. Todo ano tem uma distribuição de ganhos, então só elogios, pessoal, igual de dizer, só elogios. Que pena que a gente não entrou lá no começo, né? Na essência dela, lá atrás, quando ela estava nascendo. A gente soubesse que ela ia ser essa potência toda, a gente já tinha aproveitado e ficado com ela, né? Aqui a linha vermelha é a dívida bruta, que dá um salto significativo aqui de 2010 para frente. Por que a dívida bruta dá esse salto? Por que ela vai a 3 vezes o capital? Por quê? Porque o mercado confia nela, porque ela consegue pegar o dinheiro e pagar isso. Então, hoje ela tem 3 vezes o seu patrimônio em dívida. Ela está extremamente alavancada com capital de terceiro. Com uma margem daquela, com uma rentabilidade daquela, ela paga o capital de terceiro, paga o capital próprio e gera lucro e distribui dividendo. Perfeito. Então, um negócio muito bem
bem bacana. Aí eu voltei com o giro de ativos aqui frente à liquidez, só para a gente continuar monitorando, que se você fosse para ser bem preciosista, essa faixa aqui, ó, é uma faixa que apresenta uma pequena queda. Esse intervalo aqui apresenta uma pequena queda, tá vendo? Isso pode incomodar um pouco se a gente continuar olhando no longo prazo, porque é a questão da saúde, né? Isso aqui não é um trimestre. Assim, aos pouquinhos ela vem caindo, e essa queda daqui a pouco ela começa a cobrar a empresa, aí os índices começam a cair, aí a rentabilidade começa a cair e tudo mais. Esse é um gráfico novo que a gente fez aí para o exercício, foi da BTOW3, acho que foi que eu criei esse gráfico, acho que foi sim, para poder fazer um estudo entre o que ela gera de receita e aonde vai parar o lucro, ou o que faz gerar o prejuízo, né? Então a primeira linha aqui, pessoal, é a linha da receita, ok? Aqui eu vou botar em azul, essa primeira linha aqui é a linha da receita, aquilo que ela gera de receita. Vendeu são as vendas propriamente ditas, né? E aí acumulado no ano. Então estamos falando de 6 bilhões 412 de venda nos últimos 4 trimestres. Exatamente, isso aqui acumula os últimos 4 trimestres. 6 bilhões 421, ok? E aí, todos os custos somados ficaram um pouco acima de 5 bilhões. Tudo que soma de custo para ela poder botar fazer essa venda acontecer, ficou aqui embaixo. Então, esse espaço aqui, todo esse espaço aqui, é o espaço do lucro. Esse espaço aqui é o espaço do lucro, ó. É a diferença entre o custo e a receita, é o espaço do lucro, que está refletido nessa linha aqui, ó. Essa linha aqui embaixo, também em azul, é a linha do que eu deixo do lucro. Então, azul, Júnior, fala azul e bota preto. Essa aqui é a linha do lucro, que caiu, ela cai nesse período aqui, tá vendo? Ela cai nesse período aqui por conta, a receita continua subindo, mas por conta principalmente do aumento destas linhas aqui de custos, que a gente tem custo ao ano para poder produzir, tem as despesas com venda para poder entregar, material de promoção, comissão, promotoras e tudo mais, as despesas gerais administrativas, RH, marketing, departamento pessoal e tudo mais, as despesas financeiras, aqueles 100 milhões, cento e pouquinho que nós vimos, que começou a aparecer, começou a crescer, lembra do gráfico? Está aqui, ó. Vejam como ela é muito pequena frente ao todo. Se vocês lembrarem do estudo da BTOW3, a situação se inverte, a despesa financeira é maior e impacta a geração de resultado, e aí a receita ano, um azul mais clarinho, e o lucro ano com o mais forte. Essa decomposição aqui mostra como a empresa tem espaço na margem para poder trabalhar. Então é uma empresa lucrativa, com boas margens. Se pegar de novo o exemplo BTOW3, vê como ela está apertada. A BTOW3 não tem esse espaço aqui, ela fica muito justa em relação aos seus custos, em relação às suas despesas. Precisa melhorar muito para se tornar rentável. E a Natura vem com esse crescimento consistente, olha, uma máquina de fazer dinheiro em todos os aspectos, cresce tudo, mas cresce de forma organizada, firme, há muitos anos. Tem uma filosofia, uma maneira de pensar que fala assim, poxa, se ela está indo bem, por que passaria a ir mal? Se ela está indo bem, a tendência dela a se manter bem é muito maior do que a tendência dela a vir a ter problemas, porque ela já está fazendo isso há muitos anos, vem fazendo bem, a probabilidade dela se manter bem é melhor do que a probabilidade dela ter algum problema. Não é que ela está imune, qualquer decisão errada, qualquer barbeiragem, qualquer coisa pode vir a comprometê-la. Mas ela tem fôlego, ela tem capacidade de retornar, capacidade de manutenção. Então não tem por que acreditar que ela não vá bem. Seria ideal, a correção que está tendo agora no preço, aguardar um pouquinho e fazer uma entrada, mas num valor caro, acreditando no longo prazo, muito longo prazo, no crescimento dela enquanto empresa, nas distribuições de lucro e de proventos. Tá de parabéns, foi um dos estudos, assim como a Ambev, bem gostoso de fazer, que a gente olha uma empresa como a Souza Cruz, a Cruz 3, que também a gente fez aqui no nosso canal, bem legal para se fazer, empresa consistente, ótimos fundamentos, e é o preço, pessoal. O mercado não vai deixar uma empresa tão boa assim, barata à disposição, em liquidação aí,
para você entrar e oba, não, o mercado vai jogar preço para cima, mesmo vai deixar ela salgada, porque ele vai cobrar o preço dela. Se Júnior, vale a pena, não vale a pena? A gente não faz recomendação como a gente diz de compra ou venda, mas a gente não tem medo de entrar numa empresa como essa, não tem, você diminui muitos dos seus riscos de estar trabalhando com uma Natura da vida. Ela pode vir sim fazer uma correção e você ter um problema de ajuste aí e perder imediatamente aqui no curto prazo, porque a ação tem espaço para corrigir, porque ela está muito salgada. Ela tem espaço para descer bastante. E ainda assim, não ser incoerente. Mas também tem limite. Tem limite, porque a empresa vai bem, a empresa está consistente, diferentemente de apostas que tem no mercado. A OGX aqui agora é só aposta. Você não tem fundamento que faça com que o papel suba. A PTOW3, a gente está acreditando numa reversão de controle de custo, na melhoria operacional para ela voltar à lucratividade. Então são empresas em que você está procurando ver um movimento de reversão para uma situação. Aqui não, aqui é de manutenção, que ela se mantenha assim já vai estar de bom tamanho. Ok? Pessoal, de novo peço desculpas aí pelo barulho gerado aqui no escritório, que possa ter interferido no nosso vídeo, no nosso trabalho. Agradeço aí a audiência de vocês, a participação. Se vocês quiserem algum estudo específico, mande um e-mail para nós, atendimento@equipetrader.com.br. Teria o maior prazer em atendê-lo e nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço!